Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. Todavia, hoje eu estava passeando pelas minhas redes sociais e eu estava vendo que muitos que se dizem cristãos realmente não têm noção do que é a salvação, não têm noção do que é o Evangelho, o qual a gente é triste, porque eu já fui assim também. Eu já me considerei cristão antes de ser cristão, ou quando eu não entendia que é somente crer em Jesus como tendo morrido e ressuscitado. Ou seja, quando a pessoa crê em Cristo, não é o vínculo dela com uma denominação, uma igreja, que eles dizem assim, não é o que ela faz ou deixa de fazer, mas sim o crer. Porque quem crê em Cristo tem a vida eterna. Passa a ser filho de Deus, passa a ser membro da igreja. Entenda que igreja é só uma, é o corpo de Cristo. Quem crê em Jesus, automaticamente essa pessoa é nascida de novo, porque para crer a gente precisa de receber vida. E essa vida quem nos injeta é Deus. E nos injeta a vida e nos concede o dom da fé para que possamos crer no seu Filho. Só assim a pessoa tem salvação, só assim a pessoa tem vida eterna. Entenda que vida eterna não é uma vida sem fim. Vida eterna é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma pessoa que crê em Jesus, automaticamente ela tem vida eterna. Não somente isso, mas passa agora a vida que ela tem a ser dele, de Cristo. Mesmo ela não estando congregada em lugar nenhum, mesmo ela não andando direito, todavia as palavras de correção, as palavras que falam sobre Deus açoitando e corrigindo filhos, são para aqueles que não andam, para quem? Para os filhos que não andam de acordo com a vontade do Pai. Porque Deus açoita a todo o que toma por filho. Deus corrige a todo o que ele recebe por filho. Ou seja, uma pessoa que professa da boca para fora, crê em Cristo, e não acontece nada com ela, mesmo ela andando tudo errada, cuidado, porque aí sim essa pessoa provavelmente não é filho, mas sim bastardo. Porque a palavra de Deus fala bem claro, porque não há filho que não receba, que o pai não corrija. Deus é o pai bom que corrige a todo que ele recebe por filho. Eu trouxe aqui umas palavras que dão a certeza da salvação, que falam sobre a salvação, que a salvação é só crer. E eu tentei abreviar um pouquinho, não deixar muito grande. Vamos ler aqui, começando com Romanos 10, a partir do versículo 8, 9 e 10, tá? Mas que diz a palavra? Está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, aqui, nesse capítulo aqui de Romanos 10,
a gente pode ver de clara que crê. Todo tempo, uma pessoa que professa Cristo, a gente consegue ver. Então, eu vou crer que uma pessoa é cristã quando ela professar, crer em Jesus Cristo como único suficiente Salvador e tiver boas obras. Entende? Porquanto eu não vejo o coração dela. Eu não sei o que passa no coração dela. Assim, fala também lá em Tiago, se um irmão vê outro irmão. Ou seja, eu só posso crer que um irmão é irmão por meio da obra dele. Então, mas não quer dizer que uma pessoa que está andando errada, mas crê em Cristo Jesus como seu Salvador, não é irmão. E a gente tem que se atentar para isso. Não é o que a pessoa faz ou deixa de fazer que dá salvação a ela. É somente crer. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 1. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria do entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Então é só crer. Todo aquele que crê tem a vida eterna. João 3, a partir do versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto. João 3, a partir do versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Como Moisés levantou a serpente no deserto? Entenda, a serpente é um símbolo do pecado. Ou seja, Jesus, ele se fez pecado por nós. Ele morreu em nossos pecados. Não tem mais pecado para prestar conta a Deus. Eu não tenho. Sabe por quê? Porque eu creio que o Senhor Jesus, morreu em todos os meus pecados. Ele pagou por todos os meus pecados. Isso que um cristão deve crer. Que ele é aquela serpente que levou sobre si todos os pecados. Para todo aquele que crê. No versículo 16, vamos continuar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo que crê não tenha a vida eterna. Não pereça. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, automaticamente a gente vê aqui que quem crê tem a vida eterna. E quem não crê já está julgado. Que o julgamento é esse. Entende? Quando uma pessoa crê em Jesus, automaticamente ela já tem a vida eterna. Não entra mais em juízo. Vamos ler João 5,
a partir do versículo 21. Pois, assim como o Pai levanta os mortos, ele lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então, quando um morto ouve a voz, porque quando somos incrédulos, não cremos ainda em Jesus Cristo, estamos mortos em nossos pecados e ofensas. Se Deus não nos injetar vida para nós podermos crer, receber o dom da fé para crer, é impossível crer em Jesus Cristo. Não tem como a gente ir até Jesus Cristo se Deus não nos conceder, se Deus não nos levar até Ele. Vamos ler João 6, a partir do versículo 28. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Aqui, em todo caso, os judeus perguntaram ao Senhor Jesus o que eles tinham que fazer para praticar as obras. Falando como que, no plural, as obras. Eles tinham já visto ali o Senhor Jesus fazer vários milagres. O Senhor Jesus tinha acabado de multiplicar pão e peixe no dia passado, anterior. Em todo caso, eles ainda não criam. E quando a gente entende que é somente crer, está muito claro. No versículo 29, na continuação, o Senhor Jesus responde a eles no singular. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então a obra de Deus é essa. E todo o tempo eles começaram a argumentar com o Senhor Jesus que sinal que eles faziam para que eles viessem a crer. E está igualmente a cristandade hoje em dia. Todo o tempo o cristão quer o quê? Sinal, que é para poder crer. Mas mal sabe ele que ele está caindo na cilada de Satanás, o qual virá com todo engano e prodígio engano, fazendo até mesmo descer fogo do céu, como está escrito na palavra de Deus. A gente tem que ficar atento, nós temos que estar atento à palavra de Deus. No versículo 36, o Senhor Jesus fala o seguinte: mas como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credeis. Então o segredo está onde? Em crer. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, de maneira nenhuma, o Senhor lançará um fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia.
Então, automaticamente, aqui é só crer na palavra do Senhor. Tudo que um cristão depende é crer na palavra. Ele deve crer que Cristo Jesus já resolveu tudo. Cristo já morreu no pecado dele. Entende isso? Escuta a palavra de Deus. O único jeito de ir a Jesus é se o Pai conceder. Se você realmente está indo até Jesus, creia. Somente isso. Creia. Só creia. Mais nada. Não discuta com a palavra de Deus. Não fique tentando arrumar um jeito de... não, mas se eu fizer isso, eu perco a salvação. Se eu fizer isso, aí... Não. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Não entre em juízo. Já passou da morte para a vida. Respondeu-lhe Jesus, a partir do 43. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Então, porque eles estavam murmurando do mesmo jeito que a cristandade murmura nos dias de hoje. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Como ouviu e aprendeu do Pai? Recebeu vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e fomos ensinados pelo Pai. O que é? Ensinado pelo quê? O dom da fé para podermos crer no seu Filho. Porque sem a fé para crer em Jesus é impossível. É impossível. Sem Deus nos conceder a fé para irmos até Jesus, é impossível. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Como vindo de Deus, o nascimento do alto. Quando a gente nasce, quando a gente realmente entende e fala, nossa, eu creio que Jesus Cristo, ele morreu no meu pecado. Aquele momento a pessoa nasceu para ela poder crer. Muitas vezes a pessoa nasce e ainda não recebeu a vida eterna. Mas ela sente os pesos dos seus pecados. Ela sabe que se Deus não se compadecer dela, ela não tem como fazer nada. Essa é uma pessoa que tem vida, que sente os pesos do seu pecado. E realmente, agora só falta essa pessoa o quê? Crer que Cristo Jesus já resolveu tudo. Ele já morreu em todos os nossos pecados. Em verdade, vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus deixa bem claro que ele é o quê? O pão da vida. Ou seja, quem se alimenta de Jesus vive. E o que é o pão da vida? Se não é a palavra de Deus, Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Jesus Cristo não somente nasceu Jesus Cristo. Não, Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo sempre existiu. Jesus Cristo, ele é eterno. Ele é a própria vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. 46. 64. Mas há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E quem havia de entregar. E continuou, pois por isto vos disse
que ninguém pode vir a mim se eu, pelo Pai, lhe não for concedido. Então, nós sabemos aqui que o próprio Senhor Jesus já deixa bem claro que ele sabe quem é que não crê nele, quem não crê nele. E todo o tempo aqueles judeus ali, eles tinham visto ele fazer milagre, ele curar, ele multiplicar pães e peixes, e eles não criam. Nós somos bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos. Todo aquele que crê tem a vida eterna. O Senhor Jesus fala que bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Então, creia somente. Esse é o Evangelho. O Evangelho da graça é crer no que está escrito. E não perde salvação. Em João 10, a partir do versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, quem não crê é porque não é da ovelha do Senhor. Mas todo o tempo a graça está disponível. Enquanto o Senhor não volta, está disponível. Se você realmente quer ser salvo, creia. Somente isso. Creia em Jesus Cristo como tendo morrido em seus pecados, como tendo pago sua dívida com Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. E o que a voz do Senhor fala? Quem crê em mim tem a vida eterna. É isso que a voz do Senhor está falando todo momento. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus aqui enfatiza que ele e o Pai são um, porque Jesus Cristo é Deus. Ele sempre existiu. Senhor Jesus nunca foi criado. Ele é um criador. Ele é o criador. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E todo aquele que crê tem a salvação. Primeira Coríntios 15, a partir do versículo 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste e no qual perseverais, no qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vou-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O evangelho que Paulo pregava é esse. É isso. 1 Coríntios 15. Quem crê na palavra como está escrita, que Cristo morreu no nosso pecado, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, tem a vida eterna. Se é que conservais como ele anunciou. Ah, não, eu tenho a salvação desse jeito aí, mas se eu fizer aquilo, mas se não tiver obras, aí entra o quê? Sabe o que é isso? O nome disso é o evangelho anátema.
o evangelho amaldiçoado, o evangelho maldito. Ou seja, o apóstolo Paulo pregava todo o tempo isso. A gente vê isso o quê? Em Gálatas, a partir do versículo 6. Estou admirado que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É o que os pastores hoje querem fazer, perverter a cruz de Cristo. Eles são inimigos da cruz. Falam que só crer em Cristo não é suficiente. Se você só crê em Cristo, não vai poder, tem que ter obra. Mentira! Mentira! O evangelho é Cristo crucificado, é a loucura do evangelho para todo aquele que crê. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Então, seja anátema, o quê? Seja maldito. No versículo 9, o apóstolo Paulo vem repetindo no versículo 8. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, seja maldito. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. O que é agradar aos homens? É falar que você tem que fazer alguma coisa, automaticamente enche seu ego. Você vai falar assim, não, tem que fazer obra para poder ser salvo. Tem que... Então você sabe, não, eu estou caminhando. Então você faz obra. Você está se gloriando no que você pode fazer. Sabe o nome disso? Obras mortas. Porque quanto não tem obra que possa salvar. A palavra de Deus fala que nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Devemos andar depois de salvos nas boas obras e não fazer boas obras para sermos salvos. Entende? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Então a gente tem que claramente uma revelação que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Jesus, que a salvação é somente por graça. Como ele fala lá em Romanos 11, no versículo 6, se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça não é mais graça. Então, se eu tenho que fazer obra, não, mentira, é anátema. Se você faz obra para ser salvo, já não é mais graça. Efésios 2, a partir do versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito
que agora opera nos filhos da desobediência. Antes, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A gente leu sobre isso. Lá em João 3, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, quando nós cremos que Cristo morreu o nosso pecado e ressuscitou, nós somos vivificados juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Ou seja, aqui fica bem claro esse versículo 10, que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Depois de quê? De crer em Cristo Jesus, de ser vivificado. Ou seja, sem crer em Jesus, querer fazer obra para poder ser salvo, o nome disso é a mesma coisa de dizer que o morto está fazendo um trabalho. Um defunto não faz nada. Receba a primeira vida em Cristo Jesus. Creia na palavra, o que está escrito. Creia que Cristo Jesus morreu em nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, nos lavou com seu sangue, porque o seu sangue nos purifica, limpa de todos os nossos pecados. E aí sim, você está apto para poder fazer as boas obras. Aí sim você está preparado para andar nas boas obras. Ah, eu sei que você vai falar. Ah, mas e os que não fazem boas obras? Aí vão ser salvos? Se realmente creu, vai ser salvo. Mas saiba, se uma pessoa anda de qualquer maneira e não recebe correção, é porque não é filho, é porque realmente não crê. Porque quem crê não vai querer andar errado, não vai querer andar de qualquer maneira. Porque o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, cristãos, nos incomoda. Nós sabemos o que está errado. Nós sabemos que estamos fazendo algo que não agrada o nosso Senhor. E se continuamos a fazer errado, somos açoitados. A gente vê em 1 Coríntios 3 que a pessoa que destrói o templo do Espírito Santo, que somos nós, que é nossa carne, Deus o destruirá. A gente vê em 1 Coríntios 5
O apóstolo Paulo entregando um jovem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, a pessoa está andando errado, ela pode perder até a vida. A gente tem o exemplo de Safira e o seu marido Ananias, que mentiram ao Espírito Santo. Eles perderam a vida, mas não a salvação, porque a palavra de Deus não pode se contradizer. Se o Senhor Jesus afirma que ele não perde um, então não perde um. Entenda que os que vão se apostatar da fé, aqueles que vão voltar atrás, são aqueles que chegaram somente ao conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. É ver que a palavra está escrito isso e falar que está escrito, mas tem que fazer a obra. Não, mas querendo inventar coisas que não existem para não crer. Quando alguém realmente crê, ela tem o Espírito de Deus que é dado para sempre. O Senhor Jesus falou que daria para nós um consolador, o qual a palavra fala que é o Espírito Santo, que ficaria conosco para sempre. E a palavra de Deus é uma só. O Senhor Jesus falou que é para sempre, é para sempre. O cristão pode perder pode perder o Espírito Santo, sim. Mentira. Não pode. Eu acredito na palavra de Jesus Cristo. Ele falou que é para sempre. E ele não mente. Entenda isso. Creia somente na palavra. Pare de crer em pastores que fazem pregações falando que tem que fazer isso, aquilo, outro, para receber salvação. Nós devemos fazer boas obras, sim. Mas porque Deus quer que façamos, porque somos filhos de Deus, não para receber salvação. Senão passa a virar uma troca, passa a ser barganha. Eu faço obra, faço as coisas que está na Bíblia para poder ter salvação, para garantir que eu não vou perder. Então que seja anátema, maldito, amaldiçoado, como está escrito na palavra de Deus. Entenda. Deus nos ama, Ele nos dá a salvação por graça, favor imerecido. Eu não mereço ser salvo, mas Deus me deu, porque Ele me ama. Ele me ama. O Senhor Jesus me ama, se amou a tal preço que deu a sua vida por mim. E agora, o amor de Cristo Jesus me constrange. Como é que eu não vou fazer a vontade do meu Senhor que deu a sua vida por mim? Essa deve ser a mente de um cristão verdadeiro que está em Cristo Jesus. Um cristão que pensa, então eu creio, agora eu vou fazer o que eu quiser, não perco mais a minha salvação mesmo. Esse nunca nasceu de novo, nunca teve vida eterna. Uma pessoa que tem a vida eterna, ele vai querer fazer a vontade do Pai, ele vai querer fazer a vontade do Senhor Jesus. Entende isso? Um cristão nunca, jamais pode perder a salvação, porque o Senhor Jesus deu a sua vida por ele, e o Senhor Jesus afirma que ele não vai perder um. Todo aquele que vai a ele é porque o Pai enviou até ele, e todo aquele que o Pai enviou até ele, de maneira nenhuma, ele vai perder um. Essa é a palavra. Essa é a palavra da salvação. Creia em Cristo Jesus como seu Salvador, único e suficiente. Você não precisa de obras para poder ser salvo. Você não precisa fazer coisas boas, andar de tal e tal jeito. Não, é somente crer. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê não entra em juízo. Entenda isso. É somente por fé, por crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Fiquem com Deus. Amém.